Eu sou o Marcos Sais e esse é o canal Direto Ambiental, um canal em que tratamos das principais questões relacionadas à temática ambiental sempre de uma forma muito objetiva e, como o próprio nome do canal diz, de uma forma bastante direta. Pois bem, meus caros, o assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje trata-se novamente de uma análise ao chamado princípio da proibição ao retrocesso na matéria ambiental. Eu chamo de pseudo-princípio, nunca me convenci de ele se tratar de um princípio, e faço essa afirmação com muita mais assertividade após o julgamento que ocorreu, o histórico julgamento que ocorreu das ADIs propostas em face do Código Florestal, quando no ano de 2018 o Supremo enfrentou de forma muito detida este chamado princípio e disse que ele não se aplica na forma que, naquele caso, a Procuradoria-Geral da República tinha proposto e que costumeiramente o Ministério Público usa como fundamento nas suas ações, dizendo que é proibido você ter uma legislação que substitua alguma que, em tese, seja menos restritiva na matéria ambiental. Pois bem, mas por que tratarmos novamente desse princípio? O faço com base numa decisão prolatada pela 7ª Vara Federal de Manaus, tratando sobre a questão justamente da revogação de um decreto por um outro, falando sobre a questão da possibilidade ou impossibilidade do plantio de cana-de-açúcar no bioma amazônico. Pois bem, o decreto 10.084 de 2019 revogou o decreto 6961 de 2009, falando sobre o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e sobre o financiamento para o setor sucroalcooleiro. O novo decreto permite plantio em áreas onde anteriormente não era possível. O Ministério Público Federal, então, com a atuação lá em Manaus, propôs uma ação civil pública, tendo como fundamento um artigo da revista científica Science, uma manifestação, uma matéria do jornal da USP, a Universidade de São Paulo, e também uma manifestação da Pastoral da Terra, que diziam que então o bioma estaria ameaçado por causa disso tudo, e o fundamento jurídico desta ação, por óbvio, é o chamado princípio da proibição ao retrocesso na matéria ambiental. Pois bem, em decisão monocrática, apreciando o pedido de antecipação de tutela que requeria a suspensão imediata do decreto de 2019 e a volta da regra prevista no decreto de 2009, a ação ainda tem como pedido indenização por danos materiais e morais, a juíza concedeu a liminar e, pasmem, utilizou como fundamento o chamado princípio da proibição do retrocesso. E é muito interessante que, ao acatar esta fundamentação, a juíza cita um artigo científico publicado pelo hoje ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, artigo esse de 2011, portanto, 7 anos antes da manifestação do Supremo Tribunal Federal, e uma decisão monocrática do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, ministro do STJ, também, ali tem peculiaridades, mas também acolhendo o chamado princípio da proibição do retrocesso. Eu não estou aqui querendo julgar o mérito da questão, não vou fazer uma avaliação se o decreto de 2019 é melhor ou pior que o de 2009, não vou nem avaliar se um decreto poderia impedir o plantio de determinada cultura, tendo em vista que o Código Florestal regulamenta essa matéria, temos várias leis que regulamentam essa matéria, então me parece que o que a lei permite, não sei se um decreto poderia proibir, mas não é este o cerne do vídeo de hoje, é justamente fazer essa análise como, após o julgamento no Supremo, juízes continuam usando o princípio da proibição do retrocesso, da forma que o Supremo disse que, se é que é princípio, não deve ser utilizado assim. A juíza analisa dizendo que a União não teria feito estudos necessários para saber quais seriam os impactos disso, e aí faz até uma ilação com a questão da Covid-19, dizendo, olha, quando o homem interage com a natureza de uma forma não muito adequada, ela inclusive afirma categoricamente qual seria a origem do vírus. Eu acho interessante, porque é uma grande discussão mundial, mas parece que a juíza de Manaus entendeu claramente de como surgiu esse vírus, e aí diz isso pode acontecer se a gente deixar plantar cana-de-açúcar em tal lugar. Como eu tenho dúvidas sobre isso, eu suspendo. E aí, óbvio, também utilizo o princípio da precaução, precaução, prevenção e indúbio pro natura ou pro saúde. Ou seja, a juíza reclama da falta de certeza de um decreto presidencial munido de estudos e suspende com base na incerteza e utilizando, novamente, o malfadado chamado princípio da proibição do retrocesso. Me parece que foi muito mal a decisão, andou muito mal, até porque não se pode citar um artigo tão antigo, uma decisão monocrática, que vão de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal. Realmente, num momento onde a gente clama por razoabilidade,
por proporcionalidade, por segurança jurídica, por um momento onde decisões extremas não devem ser tomadas, e aqui me vale disso porque a juíza também se valeu da questão da pandemia como razão de decidir, vem uma decisão judicial ressuscitando, se me permitem a palavra, o princípio na forma que o Supremo Tribunal Federal disse que ele não deveria ser aplicado. Então isso é matéria, sim, que preocupa muito pela insegurança que gera. Certamente haverá recurso por parte da União e vamos acompanhar atentamente o julgamento dessa ação civil pública. Para aqueles que se interessarem, os dados, o número da ação civil pública estão na descrição do vídeo. Você gostou do vídeo de hoje? Você gosta do canal? Inscreva-se, curta o vídeo, dê sugestões no meu Facebook, no meu LinkedIn, no meu Instagram, aqui no canal ou no site do escritório saisadvogados.com.br e até o próximo vídeo.